França, madrugada de 5 de dezembro de 2016. Uma jovem estudante japonesa desperta os vizinhos com gritos desesperados vindos de um pequeno quarto universitário. Segundos depois, o silêncio toma conta do prédio. Mas quando a polícia chega, não encontra um corpo, não encontra sinais claros de luta e, principalmente, a vítima simplesmente desapareceu no mapa. Mas o que parecia um desaparecimento comum escondia um plano que havia começado meses antes, atravessado oceanos e sido arquitetado por alguém que dizia amá-la. Esta é a história de Narumi Kurosaka. Olá, pessoa mais linda do YouTube, tudo bem com você? Aqui é o Rômulo Costa, seja bem-vindo ao canal Quarto do Medo. E o caso de hoje começa muito antes desse ataque brutal sofrido por essa jovem Narumi Kurosaka. Ele começa num dia que era para ser feliz, que era para dar tudo certo, numa festa onde uma jovem desconhecida e um jovem charmoso se encontram pela primeira vez. Mas antes da gente entrar nessa história, eu quero pedir um favorzinho para você. Se você já é de casa, vai deixando o seu like agora, porque eu sei que você sempre esquece. Agora, se você é novo aqui no canal, se inscreve agora, já aproveita, deixa um comentário, nem que seja um emoji, já vai me ajudar bastante. Ah, mais uma coisinha. Do lado do botão de se inscrever, você vai ver a função hypar. Não está disponível para todo mundo, mas se estiver disponível para você, já dá um clique no hype aí para sugerir o nosso vídeo para novas pessoas e ajudar criadores novos aí a atingir a marca de 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 seguidores. Muito bem, recados dados, pronto para começar a investigação. Bora? Narumi Kurosaka era uma jovem japonesa que nasceu em 1995 na cidade de Tsukuba, onde mais tarde também cursaria economia. Ela cresceu num modelo familiar tradicional japonês e sempre se destacou em atividades coletivas, sempre foi uma menina muito sorridente e chamava atenção pela forma como se importava mais com os outros do que consigo mesma. Ela tinha duas irmãs mais novas, a Kurumi e a Honami, e por ser filhas ali de uma mãe solteira e sendo a mais velha, ela sempre ajudou sua mãe nas tarefas, tanto em casa quanto trabalhando fora também, já que a sua mãe tinha 2 empregos para sustentar a família. E não se tem muitas informações a respeito do pai da Narumi, já que o governo japonês leva os casos criminais com muito sigilo. Narumi era descrita pelos mais próximos e familiares como uma menina muito dócil, muito carinhosa, muito carismática e também muito inteligente. E o sonho dela era viajar ao mundo, estudar francês e conhecer novas culturas. Tanto que foi o que ela fez. Nicolás Humberto Zepeda Contreras é chileno, nascido em 1991 na cidade de Antofagasta. Nascido em uma família influente e poderosa, Zepeda, como também era chamado, teve uma infância muito abastada, cheia de regalias e facilidades que qualquer outro playboy poderia ter. Seu pai, Raul Zepeda, é um magnata ligado à administração pública e amigo pessoal do presidente do Chile na época dos fatos. Sua mãe, Maria Contreras, também veio de família influente no Chile. Teve outros filhos, que são os irmãos do Zepeda, mas eles não são citados nos autos, já que no Chile os processos correm em segredo de justiça. Ao ser aceito no intercâmbio na cidade de Tsukuba em 2014, o Zepeda passou a ser um cara muito popular, requisitado, cheio de amigos, já que ele era muito simpático, falava fluente o japonês e tocava nas principais festas universitárias. Quando em outubro de 2014, ao tocar numa festa universitária, acabou pintando um clima de romance com uma jovem que o observava da plateia. Essa jovem era Narumi Kurosaka. Ali, não preciso dizer que foi amor à primeira vista, e os dois logo tiveram uma conexão muito profunda e muito rápida que só se desenvolveu com o tempo. Demorou muito para que as pessoas mais próximas começassem a associar a imagem dos dois como um casal consolidado. À medida que os dois se conheciam, era evidente que o garoto popular chileno e a estudante japonesa passaram a se tornar inseparáveis, quando em fevereiro de 2015 o relacionamento finalmente se torna oficial. É óbvio que nesse ritmo as coisas evoluíram muito rápido, tanto que nesse mesmo ano, Narumi foi até o Chile pela primeira vez para conhecer os seus sogros e teve uma conexão ali muito forte com a mãe do Zepeda, que dava para ela muito carinho, muita atenção, a tratava mesmo como filha. Bizarro. No início, o
relacionamento foi marcado por juras de amor eterno, carinho, viagens, fotos nas redes sociais e tudo que um casal apaixonado tem direito. Zepeda era do tipo que adorava surpreender a amada e nada pra ele era bom o suficiente, estava sempre fazendo uma surpresa ou algo romântico para impressionar a gata. Nessa fase era impossível desvincular os dois, já que eles eram vistos em público juntos quase que 100% do tempo. Parecia que os dois estavam vivendo numa eterna lua de mel, sabe como que é, né? E para os mais chegados, parecia que os dois nunca mais iam se separar, que era um amor para a vida eterna. E com o passar do tempo, como todo relacionamento evolui, a Narumi passou a se sentir mais à vontade ao lado de Nicholas. E é por isso que ela decidiu retomar sua vida social. Como qualquer outra pessoa, ela passou a ver os seus amigos individualmente. Não preciso dizer que isso despertou um lado sombrio que adormecia dentro do Nicholas, né? Os primeiros sinais de desconforto do Zepeda foram até que sutis, poderiam passar despercebidos para a maioria das pessoas, mas não para aqueles mais chegados, que conheciam bem a dinâmica do casal. Tanto que em depoimentos após os fatos, amigos de Narumi relataram o quanto o Zepeda se sentia desconfortável quando ela demorava para responder mensagens, ou quando ela estava online por muito tempo, mas não falando diretamente com ele. Então quando o Zepeda passa a interrogar de forma mais ativa a sua companheira, como com quem ela estava, onde ela estava, com quem ela falava ao celular quando estava online, mas não falando com ele. No início ele até fazia isso discretamente, mas não demorou muito para que ele começasse a adotar esse mesmo comportamento na frente de todos sem hesitar o mínimo possível. Embora Narumi ficasse desconfortável com isso, ela meio que passava um pano ou dava para ele o benefício da dúvida. Ela queria muito acreditar que aquilo era amor verdadeiro, não que ele realmente tivesse algum tipo de psicose. E aqui cabe até um comentário pessoal meu. Eu acredito que quando a pessoa está muito envolvida, quando ela tem um sentimento muito profundo, naquela paixão, a pessoa meio que fica cega, então é diferente para quem está de fora. Não tem como a gente julgar sem estar vivendo aquela situação. Em dezembro de 2015, o intercâmbio chega ao fim e o Zepeda tem então de retornar para o Chile. É aqui que o relacionamento passa a ser oficialmente à distância. Meus amigos, como já dizia meu avô Samuel, a vaquinha foi com os 4 pezinhos pro brejo. Então é exatamente agora que o Zepeda surta. Ele passa a ter um comportamento perseguidor, fazendo até 600 ligações por semana, querendo saber onde a Narumi estava, com quem ela estava, por que ela demorou para atender o telefone. Isso, obviamente, começou a assustar a jovem. Era comum ele fazer perguntas do tipo acusativas que colocavam a Narumi contra a parede, como se ele esperasse que ela confessasse algo. A Narumi, então, depois de pensar muito, sem ter muita opção, conseguiu levar a situação até junho de 2016. Mas ela precisava de um novo rumo para sua vida. E foi aí que ela decidiu tomar uma decisão que custaria muito caro. O término aconteceu à distância e, segundo pessoas próximas, Narumi chegou a expressar que estava emocionalmente cansada e se sentia pressionada pelas perguntas cada vez mais invasivas do seu namorado perseguidor. Não existe nenhum registro oficial de um término bem definido por parte da Narumi. O que se sabe é que durante as investigações, em algum momento, ela deixou claro que tinha planos para o futuro e que esses não envolviam o Zepeda. E aí, você tá gostando de ouvir essa história? Olha, eu tenho a minha opinião, mas eu vou deixá-la mais pro final. Então, já me deixa aqui nos comentários o que você tá achando do relato de hoje. Vamos lá. A vingança é um prato que se come frio. E foi assim, na surdina, que o Zepeda planejou o seu último ato de vingança. Mas não antes de tentar uma última reaproximação. E foi assim que durante 3 meses, o Zepeda colocou todo o seu esforço para tentar ser novamente o centro do universo de Narumi, como já foi um dia. Na sua cabeça psicopata, ele meio que sentia que aquilo não era um fim definitivo, que ela ainda tinha que decidir alguma coisa, que ela ainda tinha um espaço para ele no coração dela. Então tentativas de puxar conversa, falar sobre um futuro utópico, não eram incomuns. E como a Narumi reagia a tudo isso, era meio que indiferente, sabe? Ela não queria nem cortar ele de vez, mas também não queria dar nenhuma esperança. Era meio que ficar na beira, em cima do muro ali, só para não causar nenhum tipo de constrangimento, além de toda essa situação delicada que é um término. O que mal ele sabia é que quanto mais ele tentava, mais ficava nítido para Narumi que era isso que ela não queria para a vida dela. Quando, enfim, um novo capítulo dessa história acaba por acender o estopim de uma bomba
que estava prestes a explodir. Após o período de estresse, a Narumi resolve que é tempo de renovar, de fazer uma coisa diferente, e ela põe em prática um antigo sonho, que era fazer um intercâmbio na França, onde ela poderia praticar o francês, que ela já vinha aprendendo há algum tempo, fazer novos amigos, conhecer novos lugares, novos ares. Ao ser aceita pelo programa de intercâmbio, então a jovem se muda para a cidade de Besançon em 2016. Para Narumi, então, aquilo era como se fosse um ritual de renovação, de limpeza, de recomeço, um novo capítulo. Mal sabia ela que esse era o último. A Narumi então seguiu com a sua vida, fazendo novos amigos, conversando em francês, fazendo aulas de dança, sem imaginar que de longe alguém a observava, e você já sabe quem. Mesmo sem nutrir nenhum tipo de sentimento pelo Zepeda, os dois ainda estavam em contato. Como eu já expliquei anteriormente, ela só não queria fazer com que a situação ficasse ainda mais complicada, então ela meio que mantinha ali uma certa distância segura, vamos assim dizer. A vida seguiu para os dois, mas segundo relatos da mãe da Narumi e a imprensa, isso era apenas uma forma dela não machucar o jovem, que ainda nutria sentimentos e uma até que obsessão por ela. Até que em meados de setembro de 2016, um novo personagem entra para mudar completamente o rumo dessa história. Tô falando de Arthur Piccolo, um jovem francês por quem Narumi se apaixonou completamente. Piccolo era um estudante francês que conheceu Narumi ali naquele meio estudantil e que logo passou a ser incluso nos grupos de amigos mais íntimos da garota. Logo ficaram conhecidos como um casal oficial e Narumi passou a se comunicar cada vez menos com Nicholas. Não preciso dizer para você que isso gerou uma reação não muito positiva no rapaz, né? Foi então que Zepeda, sentindo que estava perdendo cada vez mais espaço, resolve usar hackeamento eletrônico para invadir as contas de e-mail da Narumi, acessar suas redes sociais, conversas no Facebook e descobrir o pior. Havia um novo personagem nessa história que estava roubando seu espaço. Era o novo namorado de Narumi. Você já sabe onde essa história vai dar, né? Sem aviso prévio, Zepeda então planeja uma viagem secreta para a Europa. Ele compra os seus tickets, faz reservas de hotéis, carros de aluguel e outras conveniências para a viagem. E, sem desconfiar de absolutamente nada, Narumi seguia normalmente com a sua vida e sua rotina. Zepeda então segue viagem, faz uma conexão em Madrid e desembarca em Genebra, na Suíça, no dia 29 de novembro. No dia seguinte, ele faz uma viagem então para Dijon, na França, usando o serviço de ônibus da Flixbus, onde ele pega então o seu carro de aluguel, um Renault Scenic, e dirige até Besançon, chegando por volta da meia-noite. Mas, ao invés de ir para o seu quarto de hotel, não. Ele vai direto para a casa estudantil, onde ele estaciona o carro e passa o resto da noite ali. Bizarro. Um detalhe que chamou a atenção da polícia foram as compras feitas por Zepeda no dia 1º de dezembro. Segundo dados do cartão de crédito, Zepeda teria ido a uma loja do Carrefour e comprado 5 litros de combustível para aquecedores, neste caso querosene, uma caixa de fósforos e spray para limpeza. Isoladamente, esses itens poderiam até passar despercebidos, mas combinados com os detalhes da investigação, isso era um sinal de alerta e daqueles. A promotoria sustentou que esses itens poderiam ser usados para a ocultação de um cadáver. Vai vendo. Já a defesa argumentou que esses itens tinham a finalidade de limpar o carro de aluguel do Zepeda. Mais tarde, essa tese foi derrubada pela promotoria, já que a prestadora de serviços de aluguel de carro se manifestou sobre o caso e informou que o carro foi devolvido totalmente sujo de lama por dentro e por fora. Mais tarde, nesse mesmo dia, a investigação mostrou que dados do GPS do carro mostravam uma circulação do veículo em torno da floresta de Chaux. Curiosamente, 2 dias depois do fato, o veículo então retorna para essa mesma área. Bizarro. O dia 4 de dezembro, então, poderia ser mais um dia comum, nada fora do lugar, poderia até passar despercebido. Por mais uma vez, Narumi sai da sua aula de francês, vai para sua aula de dança, sem desconfiar de nada. Tudo mudou no começo daquela noite, quando ao chegar em casa, Narumi percebe um carro diferente, estacionado na frente do seu apartamento. Ao chegar mais próximo, ela percebe que o motorista tinha um rosto familiar. E sim, aquele motorista era Nicolas Zepeda, seu ex-namorado. Perplexa, segundo relatos do próprio Zepeda,
A jovem começou a chorar e, segundo ele, era de saudade ao rever um grande amor. Mais tarde, a promotoria provaria que esse choro era de desespero. Eles então conversam por alguns minutos, civilizadamente, ali mesmo na porta do carro, quando ele insiste para que ela vá com ele a um jantar. No começo ela pareceu meio resistente, mas sim, ela acabou aceitando. Por motivos que a gente já conversou. Acho que ela não queria gerar uma situação constrangedora, ou talvez ela tivesse até com medo de qual reação ele pudesse tomar, não sei, tô inferindo aqui, mas acho que ela meio que foi com intuição ali, sabe? Eles seguem então para o restaurante La Table de Gustave, que fica em Ornans, cerca de 20 quilômetros de Besançon. A conta inclusive foi paga com o cartão de crédito do Zepeda, o que mais tarde o colocaria na cena do crime. Às 21h57, os dois deixam então o restaurante e são registrados pelas câmeras de segurança. Mais tarde, às 22h58, as câmeras registram também a chegada do casal no apartamento de Narumi. E essas são as últimas imagens que se tem dela com vida. Então é que por volta das 3h20 da manhã daquela madrugada, estudantes dos quartos vizinhos escutam barulhos de briga e gritos de vozes femininas com várias batidas na parede. Uma estudante britânica, inclusive, manda mensagens para sua amiga dizendo que estava assustada com os barulhos e que parecia que alguém estava sendo morto, o que de fato estava acontecendo. Além dessa testemunha, outros 11 estudantes também ofereceram relatos para a investigação. Inclusive, um rapaz que não teve o seu nome identificado disse que tentou sair do seu quarto para identificar de onde realmente o barulho vinha, mas ele não teve sucesso nessa operação. Na manhã do dia seguinte, algo parecia fora do lugar. Narumi, que deveria seguir com seus compromissos, não foi vista na aula de francês e nem na aula de dança. Ela não respondeu ou sequer visualizou nenhuma mensagem pelas próximas 12 horas, o que levantou muitas suspeitas das pessoas ali mais próximas da jovem. O primeiro a notar algo estranho foi o namorado Piccolo, que, ao não ter as suas mensagens respondidas, suspeitou que algo pudesse estar errado, então ele foi até a casa da Narumi, bateu na porta, mas não foi respondido. Minutos depois, ele recebe uma mensagem. Era de Narumi. Ela dizia que estava cansada do relacionamento e que precisava de um tempo e que provavelmente ela iria terminar aquela relação. O que logo de cara já pareceu muito estranho para o Piccolo, já que aquela não era a forma como Narumi se comunicava, inclusive com erros de grafia no francês, que ele sabia que ela não cometia. Segundo a promotoria, essas mensagens foram enviadas pelo próprio Zepeda, se fazendo passar pela vítima horas depois de ter finalizado a vida dela. Dias depois, é então a vez do Centro de Idiomas notar a ausência da jovem e tentam entrar em contato de várias formas, mandando e-mails, mensagens, ligações e nada, nenhum retorno. Logo em seguida, foi a vez então da família notar que algo não estava bem, já que a Narumi sempre estava em contato com frequência, por ligação ou por e-mail, mesmo para avisar que estava doente, se fosse o caso, mas não dessa vez. Estima-se que entre os dias 5 e 10 de dezembro, supostas mensagens de Narumi tenham sido enviadas para diversos familiares e pessoas mais próximas. Na mensagem, a jovem dizia que teve problemas com o visto e precisaria voltar para o Japão por alguns meses. Segundo a própria promotoria, essa foi uma forma que o algoz encontrou de atrasar as investigações, justamente por retardar essa sensação de desaparecimento. Então foi assim que no dia 14 de dezembro, a família, ao notar que Narumi não retornou para casa, informa as autoridades e o desaparecimento se torna então oficial. A polícia de Besançon então começou as buscas no dia seguinte. Ao entrarem no quarto da estudante, os policiais imediatamente começam a estudar a configuração e o layout do ambiente e já começam a levantar as primeiras hipóteses mais aprofundadas. O que mais chamou a atenção da polícia foi o fato de que nada foi levado, o que afastava a possibilidade de um roubo. Dinheiro, bens, computadores, tudo no mesmo lugar, o que indicava que não tinha nenhuma intenção da Narumi de se ausentar por muito tempo. Apesar disso tudo, itens como passaporte, alguns documentos, mala grande, um cobertor pesado e um lençol haviam sido dados como ausentes. Vai vendo. Foi então que, analisando as câmeras de segurança do local, os policiais chegaram à conclusão de que o casal é visto entrando, mas apenas Zepeda é visto saindo. Ao realizar interrogatórios ali com os vizinhos estudantes, que poderiam ser possíveis testemunhas, os policiais logo perceberam que podiam estar diante de duas possibilidades: um homicídio seguido de ocultação de cadáver ou
um sequestro. Por isso os policiais não tinham muito tempo a perder. Eles só tinham um foco em mente: descobrir quem era o homem que aparecia nas imagens. Não demorou muito até que os policiais chegassem até o Zepeda. Bastou ali falar com os familiares e fazer aquelas perguntas de praxe. Se a vítima tinha algum tipo de desentendimento ou desavença com alguém. Bastava apenas localizá-lo para começar o interrogatório. E assim foi feito. Segundo ele, os dois teriam se encontrado naquela noite, saído para jantar, tiveram relações sexuais consensuais num apartamento de Narumi e depois teriam discutido sobre a relação e colocado um fim naquele namoro de forma então oficial quando ele se ausentou do apartamento e desde então não havia mais visto a Narumi. Os investigadores notaram uma movimentação estranha não só nos arredores da casa da Narumi, mas também das aulas de francês e das aulas de dança. Pois é, por os investigadores menos experientes já poderia dar esse caso como encerrado, assassino e pronto. Mas vale dizer que até esse momento todas as provas levantadas contra o Zepeda eram circunstanciais. E então ele teve que ser liberado pela polícia. A polícia ainda teve acesso a dados de informática relevantes, tais quais múltiplos acessos não autorizados de Zepeda nas contas de e-mail da Narumi, recibos do jantar, recibos de compra de material inflamável, recibos de abastecimento do veículo e outros. Parece que a coxa de retalho já estava sendo muito bem preparada pelos investigadores. Embora houvessem vestígios de DNA tanto da vítima quanto do acusado no local, isso não pôde ser usado como evidência, já que o mesmo havia relatado de espontânea vontade que estava na casa da vítima com o consentimento dela. Mais uma vez, apenas uma prova circunstancial. Agora, mais um detalhe muito importante, pessoal. Apesar dos dados de GPS do veículo apontarem uma movimentação estranha naquela região de mata, nenhum corpo foi encontrado, mesmo com o envio de equipes treinadas, cães farejadores e drones. Ao longo dos interrogatórios, a polícia também notou várias contradições ao longo dos diversos depoimentos prestados por Zepeda, tais como horários inconsistentes, explicações contraditórias por seus deslocamentos, diferentes versões a respeito dos gritos da vítima, e justificativas mais variadas por motivo das compras. Então, após meses de investigação, a polícia francesa finalmente concluiu que Narumi foi executada ainda dentro do seu apartamento. Zepeda foi a última pessoa a ser vista com ela ainda com vida. O corpo foi removido do apartamento pela saída de emergência, onde não há cobertura de câmeras de segurança. E quarto, o corpo foi ocultado em algum local desconhecido. Dessa maneira, oficialmente, Zepeda passou de pessoa de interesse para formalmente acusado de feminicídio em primeiro grau. A promotoria optou por essa tipificação porque o indivíduo teria premeditado o crime e não apenas cometido um homicídio por um impulso momentâneo. Os fatores que contribuíram para essa conclusão foram a reserva da viagem com semanas de antecedência, a reserva de um carro de aluguel, ter permanecido nas regiões de interesse da vítima, compras ali daqueles materiais suspeitos, vamos dizer assim. E por último, mas mais relevante, é o fato de ele ter rondado a região da floresta, não só antes, mas depois do ocorrido. Então, pessoal, diante de todas essas provas, mesmo que circunstanciais, a matéria do caso era suficiente para o Ministério Público encaminhar uma denúncia. E dessa forma, Zepeda teve a prisão preventiva decretada, ficou preso até o momento do julgamento. O julgamento desse caso foi um tanto quanto conturbado e teve 3 adiamentos. Em abril de 2022, o Tribunal do Júri de Besançon deliberou e considerou Zepeda culpado de feminicídio em primeiro grau, condenando-o a 28 anos de reclusão. A defesa recorreu da decisão e um novo julgamento foi agendado. Em dezembro de 2023, a Corte de Vesoul julgou o caso e considerou todos os recursos aplicados. Mais uma vez, Zepeda foi considerado culpado e a pena de 28 anos foi mantida. Mais uma vez, a defesa recorreu e o caso então passou para o Tribunal Superior da França. Já em 2025, a Supreme Cour de Cassation determinou que houve uma falha processual na forma como a promotoria apresentou o caso e uma nova sessão de reparo precisou ser reagendada. O terceiro e último julgamento aconteceu então na Suprema Corte de Lyon, que é a máxima autoridade legal no estado da França. E mais uma vez a promotoria deliberou em cima dos mesmos fatores apresentados pela promotoria anteriormente. Dessa vez, Zepeda foi condenado à prisão perpétua com mínima de 22 anos para liberdade condicional.
Pois é, esse foi o difícil caso de hoje e vou confessar pra você que quando eu tava estudando esse caso, eu não sabia que ia ser tão difícil. A gente se apega aos sonhos de uma vítima, principalmente quando é tanta gente do bem, pessoal, tanta gente com coração limpo e puro, ter uma vida interrompida por causa de um animal que não consegue separar a realidade da sua loucura. Mas agora eu quero saber de você. Você vai deixar o seu comentário aqui no espaço do desabafo, que é onde a gente abre o coração e fala o que a gente tem para passar sobre um caso criminal como esse. Não se esqueça de deixar as notificações ativadas para que o próximo vídeo seja avisado a você. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Rômulo Costa, vou ficando por aqui. Um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo aqui no Quarto do Medo.